Queridos, a paz do Senhor, estamos a dar o início a um estudo que nos está a empolgar, estudar e meditar e pesquisar e passar para vós, que é, e tem por título este estudo, Os Últimos Dias. Hoje vamos começar no primeiro estudo e no capítulo 24 vamos ler os versos de 1 a 3 e vai ser tipo uma introdução para que nós depois, ao longo destas semanas que se vão seguir, consigamos perceber. Eu vou falar aqui em termos que mais tarde vai nos ajudar a entender. Portanto, hoje é só uma introdução para vocês conseguirem perceber termos técnicos que Jesus utiliza aqui e que nos vão ser úteis para acompanhar estes estudos ao longo destas semanas. Amém? Então, Mateus capítulo 24, dos versos 1 ao 3. E diz assim a palavra de Deus: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Pai Santo e Glorioso, na tua palavra está aberta nas nossas mãos, Senhor. E é um privilégio para nós estarmos na presença da tua palavra. Então, Senhor, que venhas abrir também os nossos corações. No início deste estudo, o Senhor que fala sobre os últimos dias, no discurso do Senhor Jesus, já no Monte das Oliveiras, faz-nos entender as tuas coisas, Pai. Ilumina-nos, Senhor, o nosso espírito e a nossa alma. Leva cativo os nossos pensamentos. Desobstrui, Senhor, as nossas mentes. Prepara os nossos corações. E ensina-nos, Senhor. Estamos prontos a ouvir a tua voz. Utiliza-me, Pai, nesta hora. Utiliza-me, guia-me, Senhor, Santo Espírito, para que seja somente aquele que recebe e que entrega a tua mensagem, a tua palavra. Que nenhuma honra, nem nenhuma glória caia sobre mim, Senhor, mas toda a honra e toda a glória seja canalizada a Ti, por se Tu és digno, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, nós vamos falar sobre escatologia. Escatologia, no grego, é escatol, ou seja, é o fim, é o último, é as últimas coisas. Nós vamos falar de escatologia. Não vamos ao Apocalipse, ou seja, nós vamos lá ao Apocalipse nos outros estudos, mas não estamos aqui a falar do Apocalipse. Porque o Apocalipse, ao contrário do que muita gente fala, o Apocalipse fala já na segunda vinda de Cristo. E nós hoje, e ao longo destas semanas, nós vamos tratar do discurso de Jesus, o último discurso de Jesus, lá no Monte das Oliveiras. E muita gente pergunta exatamente igual a estes discípulos, porque os discípulos ouviram, eles levaram Jesus lá a Jerusalém e dizem: Jesus, olha-me este templo maravilhoso. E Jesus, como que diz, isto é a tradução minha, o que é que isso tem? Eu vos digo que não vai ficar pedra sobre pedra neste lugar, tudo vai ser destruído. E os discípulos ficaram com aquilo no seu coração e quando apanharam Jesus sozinho, eles foram explicar, pedir explicações. Então, Senhor, diz-nos o que é que acontecerá, quando é que acontecerão estas coisas, estes sinais. Deixe que eu, à guisa de introdução, que lhe diga, o objetivo deste estudo não é responder às curiosidades do detalhe, do fim, das últimas coisas, ou responder a alguns textos difíceis da Bíblia. O crente não pode basear a sua fé no conceito de satisfação de curiosidade. Isso é mau? Não, mas não é o final.
não é a meta. É lógico que nós queremos saber algumas curiosidades, mas a nossa vida cristã não pode estar baseada em sabermos curiosidades, até porque a palavra de Deus diz que nem tudo é revelado. Ela vai se revelando. Amém? E possivelmente irá haver coisas na Bíblia que só serão reveladas no último dia. Você está a entender? Mas a nossa postura deve ser a postura que Deus quer que cada um de nós tome. A angústia presente, e não é difícil nós vemos isso, a angústia do mundo, e nós temos Facebook, nós vemos, quando há uma cheia, olha os filhos tempos, quando há um terremoto, olha os filhos tempos, agora com esta notícia do Donald Trump, olha os filhos tempos. Bom, em que é que a gente se baseia? Baseamos em seguir a Cristo e aprender em Cristo, ou baseamos em sinais? Porque o sinal não é o fim. O sinal ele aponta para algo depois do sinal. Eu posso ilustrar para você perceber. Você vai na estrada e vê uma placa, hospital, 500 metros. O hospital é já ali? Não, é 500 metros depois do sinal. Então o sinal não é o fim último. O sinal aponta para algo. E a nossa angústia que está hoje presente no mundo, ela deriva. Ou seja, se essa angústia existe, os culpados somos nós. Porque nós andamos angustiados para querermos saber o que é que se vai passar no fim do mundo, no futuro. Todo homem, toda a mulher, ele anseia por saber o futuro. O passado já o conhece. O presente pouco se importa, mas o futuro sim. Eu quero saber qual é o meu futuro. Meu querido, viva o presente. Jesus vai nos ensinar aqui ao longo destes dois capítulos, 24 e 25, Ele vai nos ensinar a vivermos o presente. Deixe o futuro. Descansa a sua alma. E existem aqui algumas contradições que eu queria falar convosco. Porque ao lermos, por exemplo, você tem a Bíblia aberta, veja aí comigo no verso 8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Jesus vai dar aí uma lista de sinais, e ao fim dos sinais desta lista, ele diz: todas estas coisas é o princípio de dores. Então, a vinda de Jesus é iminente. Não é o que nós pensamos? Porque o que é este princípio de dores? É exatamente uma mulher que está grávida e que chega ao fim do seu tempo, começa a sentir as contrações, ou seja, estes sinais são as contrações, são as dores, e o que é que nos leva a pensar? Se tem contrações, brevemente nasce a criança, sim ou não? Veja aí comigo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, tome bem atenção às palavras que eu estou frisando, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, o que Jesus está aqui a dizer é que a vinda dele é iminente, é a qualquer momento, sim ou não? Mas ou vai demorar? Veja comigo o verso 6. E ouvireis de guerras e de rumor de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é místero que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Bom, ou Jesus estava a contradizer, ou a vinda de Cristo não era iminente, ia demorar. Se você ver o verso 25, eis que vos tenho predito. Ou seja, ele está a predizer. É uma coisa que ainda vai acontecer. Amém? O discurso nos leva a entender duas coisas. Está perto, mas também está longe. É já, mas ainda não. Amém?
Jesus não está equivocado. E mais à frente nós vamos perceber porque é que Jesus não está equivocado. O que Jesus está a dizer é que a vinda de Cristo está próxima, mas ainda não. Jesus errou na previsão. Veja o verso 34 comigo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí a herança do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bom, ele sabia ou não sabia? Se o reino está preparado desde a fundação do mundo, então o reino está instituído. Sim ou não? Mas veja o verso 36 comigo. Estava no... Perdão, desculpe. Não é este, eu estava no 25. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Olhe para mim. Não vá para ouvir, não vá para aquilo que eu disse. Esta geração. Tudo indica que Jesus está a falar para os apóstolos, para o povo daquele tempo. Porque Jesus está a dizer, não passará esta geração. Mas no verso 36, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, mas Jesus errou ou não errou? Então, se ele diz que o reino dos céus, a segunda vinda, tudo aconteceria nesta geração, e depois diz que só o Pai é que sabe. E isto leva-me a entender uma coisa: o quão equivocados nós andamos. Porque muitas vezes nós queremos fazer e queremos divulgar para os outros aquilo que ninguém sabe, nem Jesus sabia. Só o Pai é que sabe. Eu costumo pensar assim cá para comigo. Estou a ver Jesus sentado lá no seu trono, à direita de Deus, e Deus está lá, governando e coordenando todo o universo, todas as circunstâncias, e há uma altura que ele diz: filho, avança às tropas, é agora. É assim que eu vejo a segunda vinda. Nem Jesus sabe. Então nós devemos aquietar, descansar, como diz Jesus, nos nossos corações. Estes sinais indicam a volta de Jesus ou ela está iminente? Qual é a geração que presencia tais fatos? É aquela geração dos apóstolos? É a nossa geração hoje? Ou é daqui a 1000 anos? São perguntas que a gente faz, não é? São perguntas que a gente faz quando lê este texto. O que é que Jesus queria dizer com isto? Eu só vos estou a aguçar a vossa expectativa, a vossa curiosidade, porque a gente vai lá chegar. Eles ocorrem na época dos apóstolos ou são futuros? Estas são as dificuldades que o texto nos apresenta e que poucos poderão dar a resposta. Você há de reparar que muitos poucos pastores sérios, eles não pregam o capítulo 24 e 25 de Mateus. Sabe porquê? Não há resposta para eles. São textos muito difíceis. Talvez seja dos textos mais difíceis da Bíblia, sejam estes dois capítulos, o Mateus 24 e o Mateus 25. O texto tem duas tendências naturais de interpretação. E agora presta atenção que eu vou-lhe dar os nomes técnicos, que o vão ajudar a compreender os outros estudos. O texto, tanto de 24 como de 25, ele tem duas tendências naturais de interpretação. A primeira é a interpretação futurista. A interpretação futurista, ela vê o texto e fala somente sobre os acontecimentos do futuro. Ou seja, quem interpreta futuristicamente este texto, ele olha para o texto e diz: bom, ainda não é para agora, é só para lá para a frente. Você está a entender? Quem vê o texto por este prisma leva os seus leitores modernos a relacionarem todo o texto num futuro próximo. Por outro lado, leva também os seus ouvintes a fazerem uma leitura do modo existencial relacionada com este texto. O que é isto, pastor? Foi aquilo que eu falei. Há uma cheia, é um sinal. Há um terremoto, é um sinal. Um país qualquer entra em guerra, olha, já está. Isto está próximo, isto é já para
daqui para a frente, você está a entender? A interpretação futurista faz isso. Leva as pessoas a lerem os sinais do tempo, o tempo existencial em que nós vivemos, e leva-os erradamente, conduz-os à segunda vinda. Ou seja, há uma guerra, Jesus já está ali às portinhas atrás da nuvem. Você está a entender? Esta é a interpretação do futurismo. E qual é o problema que ele traz? Em primeiro lugar, ele perde a literalidade, ou seja, o modo literal do texto, de esta geração. Porque Jesus estava a falar para quem? Para os apóstolos. Jesus estava a dizer esta geração, ele estava a falar para os apóstolos. Mas o futurista, ele diz, não, Jesus disse esta geração porque podia ter dito outra palavra qualquer, mas isso é só para as gerações do futuro, para as gerações vindouras. E ela minimiza também a resposta de Jesus sobre a destruição do templo. Sabe porquê? Porque quando Jesus fala que não fica pedra sobre pedra, essa profecia já se cumpriu no ano 70 com o imperador Tito. O templo foi destruído. Até os restos finais. Portanto, a interpretação futurista não está correta quando lê este texto, porque há coisas que já aconteceram e há coisas que ainda não aconteceram. E se nós formos ler todo o texto à luz do futuro, então Jesus enganou-se na destruição do templo. Você está-me a acompanhar? Está a perceber? Estou a dar-me depressa? Não. Existe a segunda interpretação, que é a interpretação preterista. O que é isso, pastor? Pretérito perfeito. Já passou, está consumado, está a entender? A interpretação preterista. O texto fala quase que somente sobre a destruição romana de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, que encerrou assim a era judaica com o imperador Tito. Esta interpretação supostamente respeita as referências temporais de Mateus 24, verso 15. Olhe comigo o verso 15. Mateus, deixa lá ver se não me engano agora outra vez. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão no céu e as potências dos céus serão abaladas. Eu gostava que você fixasse na sua mente o verso 29. Eu vou ler novamente para a gente fixar. E logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, explica melhor que os textos parecem colocar a volta de Jesus na época dos apóstolos. Se vermos lá, meta aí o seu dedo e vá lá comigo a Mateus 10. Mateus 10, capítulo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E vá comigo também para Mateus 16, 28. A gente não vai sair. Eu vou sair, mas você não. De Mateus 16, 28. Só para nós percebermos o que é que a interpretação preterista fala. 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que venham vir o Filho do Homem no seu reino. Então, a interpretação preterista, ele diz, não, todo este discurso é para os apóstolos. É para a geração daqueles apóstolos. Amém? Porque Jesus, vemos lá em Mateus 16, 28, que Jesus diz, e há, em verdade vos digo que há alguns que estão aqui, e ele estava a falar para quem? Para os apóstolos,
Não provam a morte antes que o Filho do Homem venha, a segunda vinda. Então, a interpretação preterista diz, não, isto foi para lá. Se Jesus se enganou ou não, não sei, mas foi uma interpretação do passado. Qual é o problema do preterismo? É que o juízo de Deus ganha apenas um caráter local. Qual é, pastor? Jerusalém. Quando o texto tem ênfases globais. Você está a entender o que eu estou dizendo? O problema do preterismo é que ele joga o juízo de Deus só para Jerusalém, quando o texto nos diz que é ao contrário. É a nível global. E se você ler aí no verso 29, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas caíram do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com risco, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Então, aqui já vemos que a interpretação preterista está errada. Porque quando ele joga só para Jerusalém, Jesus está aqui a dizer que é dos quatro cantos da terra, os quatro ventos. Você está a entender? E quando ele diz que as estrelas caem, portanto, não é só aquele pedacinho de céu em cima de Jerusalém que cai, não, é o céu todo. E são visíveis a todos. Está aí no verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando Jesus vier, todo o planeta, ao mesmo tempo, como é que isso acontece? Não sei, não me pergunto, porque eu não sou obrigado a responder a essas coisas. Eu não sei tudo. Como é que o planeta todo vê? Eu não sei. O que Jesus está a dizer aqui, quando Ele vier, todo o planeta, todo o olho verá. Então, não é só para Jerusalém. Em segundo lugar, o segundo problema do preterismo é que a vinda de Jesus é dividida em duas. Uma local e outra cósmica, quando a Bíblia não faz qualquer divisão. Amém? Ele está dizendo que é cósmica porque os estrelas caem, o céu se apaga, a lua deixa de brilhar. É cósmica, mas também é em Jerusalém. Portanto, é local e é cósmica. Na Bíblia não se encontra essa divisão. Em terceiro lugar, qual é o terceiro problema do preterismo? É que a destruição de Jerusalém não foi encurtada por causa dos cristãos, nem despertou a missão aos gentios. Mas vamos ver a primeira. Não foi encurtada por causa dos cristãos. Verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E nem desperta a missão aos gentios, verso 31. E ele enviará os seus anjos com risco, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade. Então, a destruição de Jerusalém não tem nada a ver com o encurtar dos dias, ou seja, eu entendo que Jesus vai arranjar uma forma em que não sofreremos muito, os escolhidos. E os gentios, portanto, aqui não há gentios nem judeus. Aqui há o povo de Deus que Ele envia aos seus anjos para ajuntar dos quatro cantos da terra. Você está a entender? Este é o problema, ou são estes três pontos que eu dei, causam problema quando eu interpreto este texto no passado. Recapitulando, eu tenho problemas quando interpreto este texto no futuro e tenho problemas quando interpreto este texto no passado. Pastor, assim não sei para onde é que me virar. Eu sei que você está a pensar nisso. Soltando estas duas visões do texto, tirando o preterismo e tirando o futurismo, soltando estas duas visões anteriores, poderemos analisar os textos de uma ou outra forma. Qual é, pastor? Expectativa messiânica do povo. O que é isto? O povo do Antigo Testamento, e nós estamos a falar ainda do Antigo Testamento,
porque só passa a ser Novo Testamento quando Jesus ascende aos céus. Jesus vive no Velho Testamento. E aquele povo, aqueles apóstolos, aqueles discípulos, aqueles fariseus e todo aquele povo que o ouvia, eles estavam vivendo no Antigo Testamento. A era da graça ainda não tinha começado. Então o que é que eles pensavam? Eles olhavam o que é que os profetas diziam, e por exemplo o profeta Isaías que diz que viria da raiz de Davi, viria um que remiria Israel. Então o povo tinha a expectativa messiânica, que viria o Messias para remir Israel. As maldições sobre o Israel incrédulo, no capítulo 23, uma página atrás, capítulo 23, verso 28, diz assim: assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. E ele vai amaldiçoar os fariseus. As maldições sobre o Israel incrédulo, capítulo 23, 28, preparam, olhe para mim, entenda isto, o discurso de Jesus, um dos piores discursos de Jesus no capítulo 23, contra os fariseus. Ele vai preparar o discurso do capítulo 24 e do capítulo 25. Porque se você reparar, se você tiver com atenção, leia capítulo 23, passe para o 24 e passe para o 25, você vai ver que em dias diferentes, em horas diferentes, Jesus juntou os três discursos. E quando é curioso, porque quando Jesus está lá, no átrio do templo, falando aquele discurso de Mateus 23, para os fariseus, o povo dizia assim: força de Jesus, vai lá. É mesmo que a gente estava à espera. Ele agora vai chegar ali e arrebenta com o poderio religioso, a seguir ao poderio religioso, arrebenta com o poderio dos romanos, do rei Herodes, depois dos romanos, e nós temos o rei, aquele que vai remir Israel. E quando Jesus chega ao capítulo 24, a expectativa cai. Amém? Era a expectativa messiânica. Todo aquele povo, eles estavam, por isso é que quando Jesus entra em Jerusalém, na entrada triunfal, eles diziam: Hosanna, Hosanna, bendito aquele que veio em nome do Senhor, e folhinhas, e parrinhas, e florzinhas, e fizeram aquela festa toda, porque eles estavam à espera, eles ansiavam por um rei, por um líder, por um general e por um sacerdote. Você está a entender isto? Transporte-se para a mentalidade daquele povo. E a pergunta dos discípulos no verso 3 transmite a ideia de que isso se iria consumar. Porque veja que os discípulos perguntaram, diz-nos 24:3, diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ou seja, o que os discípulos queriam é que Jesus dissesse: olha, é já amanhã. Está a entender? Exatamente da mesma maneira que os comentaristas da página da treta, que é o Facebook, a mesma coisa que eles fazem, cada vez que aparece um sinal mais estranho, um acontecimento natural ou seminatural, eles tentam levar aquele acontecimento logo para a vinda de Jesus. Porquê? Porque no fundo, o que eles anseiam é a vinda de Cristo. Uns por estarem desanimados, fartos, abatidos, e os outros para querem fugir. Não querem enfrentar o mundo, querem fugir. Diz: Jesus, venha já amanhã. Quantas vezes a gente já não disse isso? Sim ou não? Porquê é que você diz isso? Está farto. Amém? Os discípulos estavam fartos também. O que eles queriam era a libertação rápida. Estavam trabalhando na expectativa messiânica. Cristo separa os eventos. E agora preste atenção no outro termo que eu lhe vou dar. Cristo separa os eventos, dando-lhes profundidade à expectativa escatológica, porém um é figura do outro. O que é isto, pastor? Eu vou explicar. Tenha calma. Todos os profetas do Antigo Testamento, eles predisseram, profetizaram, mas organizados
numa visão a 2D, ou seja, bidimensional. O que é isto? Se você reparar, e nós vamos estudar isso, quando o profeta profetizava algo, havia coisas que aconteciam naquela altura, um bocadinho mais à frente, ou num futuro mais longe. Amém? Mas na profecia, ele escreve, ele dita a profecia e parece que é tudo uma coisa completa. Eu vou-lhe dar outro exemplo. Você vê, por exemplo, uma fotografia das montanhas. Você, quando olha para a fotografia, você consegue me dizer qual é a distância entre picos das montanhas? Não consegue. Porquê? Porque está bidimensional. O que é que Jesus vai fazer? Vai-lhe dar uma visão tridimensional. Ou seja, quando você chega ao pé das montanhas, você vê que realmente aquele pico, o pico da montanha, afinal ainda está a vários quilómetros de distância. Ele dá-lhe profundidade, ou seja, há coisas aqui e há coisas além. Há uma profundidade, há um tempo, há um espaço. Você está a entender? Isto é o que Jesus faz. No discurso que ele faz, ele vai dar profundidade à expectativa messiânica. E a isto se chama perspectiva profética. Tantos termos, pastor. Pois é, eu avisei. Eu avisei. Isto é uma aula. Enquanto o Antigo Testamento apresenta profecias como uma imagem bidimensional, o Novo Testamento acrescenta profundidade a essa imagem. Você está a perceber? Não quer dizer que o Antigo Testamento seja diferente do Novo Testamento. Também não quer dizer que podemos separar. Porque você vai aprender hoje que o Antigo Testamento está ligado ao Novo Testamento e está ligado ainda há coisas que nem sequer aconteceram. Já, mas ainda não. Essa é a questão, porque há alguns que não querem entrar por aqui. Eu estou-me a deliciar. Já, mas ainda não. Essa tensão, a gente vai lá chegar, ela traz-nos alguns benefícios para a nossa vida. Porquê já, mas ainda não? Parece que, mas porquê é que não é já? Ou porquê é que não fica já consumado? A aparição ou a vinda do Filho do Homem, em grego é parousia, é algo, preste atenção. Eu vou ler novamente. A aparição ou vinda do Filho do Homem, em grego é parousia, é algo que vem em estágios, em etapas, exatamente igual ao seu reino. Se para o povo do Antigo Testamento parecia uma vinda messiânica e libertadora, Cristo então vai mostrar outras vindas. Amém? O povo do Antigo Testamento olhava para Jesus e dizia: é este, é o rei, é o general dos exércitos, é ele que vai formar o exército que vai derrotar Roma. Mas Jesus diz assim: não, porque isto tem várias etapas, é uma a uma. E você vai perceber essas etapas. Quem não se lembra da profecia de Joel? E derramarei sobre toda a terra o meu Espírito. Sim ou não? Você lembra-se disso? Pois é, mas Jesus vai mostrar, vai provar aqui a eles e a nós hoje, e a todo o povo que está lá em casa a assistir este vídeo, e que possivelmente eu acredito que esteja a gostar. Joel foi um profeta do Antigo Testamento. E ele diz: e eu derramarei, assim diz o Senhor, e eu derramarei o meu Espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne. Quando é que se cumpriu por essa profecia? No dia de Pentecostes. Sim ou não? No dia de Pentecostes. Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne que lá estava. Portanto, posso dizer assim, a profecia de Joel cumpriu-se. Mas Joel escreve uma profecia completa.
Só que ele chega aqui a uma dada altura que ele diz assim, e fica lá em Joel capítulo 2, verso 2 e 3. Joel capítulo 2, verso 2. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. O que é que isto me leva a crer? Uma catástrofe cósmica. Pois é, mas os historiadores não registram nenhuma catástrofe deste tipo ao longo da história da humanidade. Então esta profecia ainda não está cumprida. É a mesma coisa que Jesus diz lá no verso 29. O sol escurecerá, o ano brilhará, as estrelas caem, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Amém? Então o que é que Jesus faz aqui? Ele vai dar profundidade às profecias. Porque quem lê Joel 2 pensa, e pensa erradamente, que tudo aquilo que Joel disse já se cumpriu, porque já se cumpriu o Espírito Santo, então todas estão cumpridas. Não estão. Joel teve uma visão de Deus em que o transporta mais já para a frente. Daqui a quanto tempo? Não sei. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos, ou daqui a 2000 anos. Você está a entender? E também não quer dizer que tudo tenha acontecido no dia de Pentecostes. Porque em todas as profecias do Antigo Testamento existe o acontecimento primeiro e o acontecimento posterior. Isaías 13 é um outro exemplo que nós temos. Diz assim, Isaías foi um profeta que não é do tempo da Babilónia, ele é muitos anos antes da Babilónia, mas ele prediz tanto o cativeiro, como o retorno dos filhos de Israel à sua terra, como a destruição da Babilónia. E nós sabemos que a Babilónia foi destruída. Então podemos dizer, a profecia de Isaías se cumpriu. Olhe comigo. Isaías capítulo 13, verso 10 diz assim: E Babilónia, ornamento dos reinos e a glória e soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, tão pouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Isto já aconteceu. Babilónia hoje não existe. O que existe é ruínas e uma outra cidade lá, edificada sobre as ruínas de Babilónia. Portanto, pode-se dizer assim, a profecia de capítulo 13 de Isaías está cumprida. Então agora vamos recuar ao verso 9. Diz assim, e eis que o dia do Senhor vem. Para quem não sabe, eu vou lhe dizer, o dia do Senhor é o dia do juízo final. Sempre que aparecer na Bíblia, o dia do Senhor é o dia do juízo final. Esse dia ainda não aconteceu. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixaram de brilhar, não deixaram brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então, como é que ficamos? É já ou ainda não? Na mesma profecia, no mesmo capítulo, ele profetiza a queda da Babilónia, a destruição da Babilónia, que já aconteceu, mas ele tem lá uma profecia que nunca aconteceu. Mal de nós, já tivesse caído dos céus, lá dos céus as estrelas e o sol e a lua. Acho que toda a gente se lembraria disso. Amém? Pode-se não se lembrar do terremoto de Lisboa em 1755, mas as estrelas a cair do céu, toda a gente se ia lembrar disso. A hora, o dia, o ano e tudo. Sim ou não? Então é já, mas ainda não. Isto aconteceu no cativeiro babilónico, muito tempo depois da vida de Isaías, e nesta mesma profecia se fala em abalos cósmicos, onde a história não relata tais acontecimentos. Então, nós precisamos começar a viver, olha bem, presta atenção, nós precisamos começar a viver a tensão entre o já e o ainda não. E eu vou lhe dizer que isso é uma tensão muito forte.
muito forte. Já, mas ainda não. A expressão fim dos tempos, ela aponta para acontecimentos do futuro e de coisas que já começaram. Na realidade, o fim dos tempos já foi inaugurado. Já, pastor, já. Na cruz do Calvário. Jesus inaugurou o fim dos tempos. Naquela cruz, quando Ele entrega o seu Espírito a Deus e Ele diz, até lá está consumado. Ele abriu logo ali uma outra página. Está a perceber? Começou o fim dos tempos, ali naquela cruz. Mateus, ele fala-nos coisas do futuro, mas Hebreus apresenta as coisas que aconteceram na cruz. Tudo teve início naquela cruz. A cruz inaugura o fim dos tempos ou os últimos dias. Até aqui você está a conseguir acompanhar? Está a me entender? Então escute. Todos nós concordamos que o fim dos tempos foi inaugurado na cruz. Sim ou não? O Novo Testamento afirma que o fim dos tempos foi inaugurado, mas ainda está por vir. Já, mas ainda não. Ele foi inaugurado, mas ainda está por vir. Não é uma contradição, mas esta tensão, ela tem que gerar em nós uma excitação. Você sabe quando você trabalha, você que trabalha, não é? Há aqueles que não trabalham, não fazem nada. Então esses não comem nem tiram férias. Mas você que trabalha, você tem férias, sim ou não? E há muita gente que vive em função do período de férias. Ou seja, começam logo no meio do ano a contabilizar os dias quando vão de férias. Isso é uma tensão, é uma excitação, sim ou não? Mas, por outro lado, quando está ali a uma semaninha, enche o peito de ar, bom, já só falta 7 dias, já falta pouco, isto aguenta-se bem, e renovam as suas forças, sim ou não? Até lá, nunca mais. Mas quando chega ali uma semaninha, calma, já só falta 7 dias, a gente aguenta, e as forças são autorrenovadas. Então assim é com esta tensão do já e o ainda não. Esta tensão gera-nos uma excitação, mas ao mesmo tempo ela deve gerar também em nós paciência, segurança e, em conjunto com isto tudo, vigilância. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós sabemos que já, mas ainda não veio, portanto ainda está por vir, ainda falta acontecer, e em vez de nós questionarmos quando é que acontecerá, não. Calma. O próprio Jesus diz, não vos inquieteis. Ele diz lá. Há uma passagem que diz que ele diz aos discípulos para estarem calmos. Não é. Não interessa. Mas há uma passagem aqui neste discurso que ele diz aos discípulos: calma, não vos inquieteis, não vos preocupeis. Então esta tensão, ela tem que estar presente na vida do cristão. Nós trabalhamos em função disso. Exatamente o povo do antigo, do Oriente, do Oriente Médio, eles programavam toda a sua vida para iniciar uma peregrinação 3 vezes por ano. E olha que é verdade, por factos que eles ansiavam
à altura em que começava a peregrinar. Hoje, nós não peregrinamos mais para Jerusalém terrena, mas nós temos um alvo, o Reino de Deus, a cidade celestial. Amém? Então você tem que estar excitado, empolgado, mas não nervoso. Isto está para entender? Você nem estão a fazer compreender? A excitação, a tensão tem que estar presente, mas não nos pode afetar. Não podemos viver em função disso. Abrimos a janela de manhã ou vamos à internet ver as notícias a ver se já houve mais algum terremoto. Você está a entender isto? A ênfase, e eu vou novamente àquelas duas interpretações, você lembra-se, a preterista e a futurista, ela perde aqui nesta tensão, porque elas não juntam estas características complementares, que é o já e ainda não. Porque a preterista é já, futurista ainda não, mas Jesus os une e dá-lhes profundidade ao já, mas ainda não. Amém? Então essas interpretações, tanto futurista como preterista, elas perdem aqui qualquer sentido mas nós vamos ouvir falar delas mais vezes. Mas elas perdem aqui. Então porquê é que Jesus fala na destruição do templo? Porquê é que quase que foi a única coisa que Jesus disse que já aconteceu? É exatamente igual a nós. Era a maneira de viver daqueles discípulos. Os discípulos não estavam somente expressando admiração. Eles, quando levam Jesus ao templo, eles não era para verem só as artes, né? Só a imponência daquele templo. Eles não foram lá e Jesus vê isto, olha que pedra, e que grandes pedras. Não foi só isso. É porque eles estavam presos aos símbolos religiosos. E isso é o que nos influencia a nossa vida hoje também. Nós hoje estamos presos a símbolos, a sinais. Damos mais ênfase aos sinais do que descansamos a nossa alma e vemos o que é que Jesus fala sobre esse assunto. Eu costumo dizer que a Bíblia é mais atual que o jornal depois da manhã. Portanto, se você tiver alguma dúvida, vá à Bíblia. Você encontra lá a resposta. Este mesmo apego que os discípulos tinham pela simbologia, aquilo era o símbolo religioso do povo de Israel, ele esteve presente em todo o Antigo Testamento, levando os judeus a nunca suspeitar sobre a sua destruição. Eu estou falando de Jerusalém. Era impensável você dizer a um judeu que o templo ia ser destruído. Impensável. Era impensável. Sabe porquê? Deixe-me ler outro texto. Fica em Lamentações de Jeremias, sim, estou a falar bem. Capítulo 4, verso 12, diz assim: Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário inimigo pelas portas de Jerusalém. Era impensável. Jerusalém era intransponível. Era a cidade santa. Era onde estava o templo, onde era a habitação, o repouso de Deus. Amém? Portanto, era impensável. E quando Jesus diz mais ou menos isto: colunas tão grandes, o que é isso? Em 3 dias eu derrubo. Não fica aqui pedra sobre pedra. Eu faço ideia como é que os discípulos ficaram. Vivendo eles ainda com a mentalidade do Antigo Testamento. Mas os discípulos precisavam de recordar essa lição. E por isso é que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Alguns não viram, outros viram. No ano 70 depois de Cristo, realmente, o templo foi destruído. Caminhando já para a reta final, eu tenho aqui 5 pontos que eu queria que tirássemos como lição para nós hoje, desta nossa introdução hoje. A primeira
é que Jesus prometeu a destruição, mas Ele também prometeu a reconstrução. Se você se lembrar, Ele aqui em Mateus 24, Ele diz, não ficará pedra sobre pedra. Mas Ele já tinha dito, eu derribarei este templo em 3 dias, e em 3 dias eu o reconstruirei. Portanto, Ele está a falar na obra da ressurreição. Esse é mais um dos motivos para que nós não devemos andar ansiosos, receosos. Eu acho que já disse aqui, existem seitas, principalmente nos Estados Unidos, que eles compraram ranchos, você sabe o que é um rancho, uma quinta enorme, onde construíram uma casa com muitos quartos, estão ali e cultivam para eles, não saem de dentro dos muros do rancho à espera que Jesus venha. Eu dava um conselho a esses meus amigos para esperarem sentados. Mas sabe porquê? Por causa da irracionalidade. Porque conforme Jesus falou, é já a seguir. Esquecem-se da profundidade que Jesus deu às coisas. Há coisas que já aconteceram e a que hora vão acontecer mais umas aqui, e mais umas aqui, e mais umas. Você está entendendo? É por estágios, é por etapas. Não é tudo ao mesmo tempo. É por isso que eu não compreendo certas seitas e algumas igrejas que pregam o Apocalipse. Eu já ouvi dizer assim, no último dia a nova cidade vai ser tipo uma nave espacial e Jesus sai lá dentro tipo um extraterrestre. Você está a rir? Eu já ouvi. Amém? Isto é irracional. Porque não percebem a profundidade que Jesus dá às coisas. Pensam que é... Pronto, Ele falou, é já. Quando começar a aparecer isto tudo, mais dia, menos dia, já aconteceu. E você vê que não é bem assim que acontece. Isto já vão 2000 anos desde que Ele falou nisto. Algumas coisas já aconteceram? Já. Mas já aconteceu tudo? Não. Você tem entendido isto? Já, mas ainda não. Esse segundo ponto que nós precisamos aprender é que não aguardamos a reconstrução de um templo físico, porque isso iria significar o retrocesso da história da redenção. Outro texto que eu vou dar, 2 Coríntios, capítulo 6, versos 16, diz assim: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então Jesus não falou na reconstrução do templo físico, mas na construção do templo espiritual. Na ressurreição, Ele inaugurou não um, mas vários templos. Está a entender? Terceiro ponto. Cristo é o telos. Isto em grego quer dizer fim ou propósito. Você sabe que no Apocalipse ele diz: Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Nele está o início e nele está o fim. Mas deixa-me concluir o que eu escrevi aqui. Cristo é o telos, fim ao propósito, de toda a história da humanidade. No Antigo Testamento, quanto mais você lê o Antigo Testamento, mais você vê Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Tudo. Eu gostava de ter a oportunidade de vos provar isto tudo. Mas todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Você lembra-se do povo de Israel que passou o Mar Vermelho? Chama-se o batismo de Moisés. Jesus foi ao Jordão, não como pecador, mas porque a travessia do Mar Vermelho apontava para Cristo. Está a entender? Mas não vamos por aí agora. Amém? Senão é mensagem em cima de mensagem.
mas todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Se a destruição apontava para Ele, a reconstrução inaugura um novo tempo. Por isso é que eu lhe disse que na cruz Ele fecha um ciclo e começa um outro ciclo. Está a entender? Sem nunca desagregar o antigo do novo. Nunca. Mas Ele na cruz, Ele encerra um capítulo e abre outro. O fim já começou. E você deve estar empolgado com o seu final. A sua vida deve estar em função da alegria, do empolgamento que este discurso traz para a nossa vida. Jesus já veio, mas ainda não. É por isso que eu costumo dizer: você está salvo, mas ainda não. Porque a consumação, por isso é que Jesus é o Alfa e o Ômega, a consumação é só na segunda vinda de Cristo. Se você gostou, e eu tenho a certeza que você gostou, isto foi só a introdução, meus queridos. Muito mais há para falar acerca deste assunto. Isto é só a introdução. Mas ao longo destas semanas, com a graça e a misericórdia de Deus, se assim Deus o permitir, nós vamos aprender muitas coisas que nos vão ser muito úteis para a nossa vida cristã e não só cristã. Amém? O mundo nos chama loucos, mas eu gosto de ter muita minha loucura, porque me dá uma paz interior, uma calma, uma tranquilidade. Não ando ansioso. Se Jesus vier agora, será que eu me posso apresentar? Estou indo? Muitas vezes já perguntamos isso. Se Jesus viesse agora, será que... Não andais ansiosos. Empolgamento, sim. A tensão está lá, empolgado, mas misturado com paciência, esperança e vigilância. Por isso é que Tiago diz lá: vigiai, orai e vigiai. O vigiar não é você estar sempre à janela, sabe? Porque eu fui tropa e os vigias já nas guaridas, eles nem sempre estavam cá fora. Muitas vezes estavam lá dentro sentados, estavam atentos, com o seu ouvido atento. Você está a ouvir o que eu estou a dizer? Então, orai e vigiai. Estejam atentos, mas não ansiosos. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus este estudo. Com certeza muito enriquecedor para nós. Não será o último. Pelo menos até à vinda de Cristo nós vamos estudar mais. Amém? Só para vos dizer, eu já falo. Glória a Deus. Pai, querido Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por teres derramado o conhecimento, a sabedoria para entregar esta tua mensagem ao teu povo. Muito obrigado, Senhor, pelas estas palavras, por este conhecimento que nos adicionaste hoje às nossas vidas. Continua, Pai, a falar connosco. Continua a nos ensinar, Senhor, a iluminar o nosso espírito para que nós consigamos compreender o que é que a tua palavra diz. O que é que tu queres dizer a nós, à nossa vida. Estamos dispostos, Senhor. Estamos empolgados, com esperança de sabermos mais acerca da vinda do teu Filho, mas não nos deixes cair, Senhor, nos laços da ansiedade. Livra-nos, Senhor, desse mal. Abençoa, Pai, todos estes que ouviram esta minha pregação neste lugar e todos estes que estão, Senhor, sentados nas suas casas, nos seus trabalhos, nos seus carros, lá no computador. Abençoa também com a tua graça e misericórdia e que esta palavra lhes tenha ficado no seu espírito e que lhes tenha acrescentado conhecimento
e também descanso às suas almas. Abençoa-nos, Pai, para a tua honra e para a tua glória, em nome do teu Filho amado Jesus, e todos dizemos amém e glória a Deus.